E olha só, vamos receber agora aqui nos nossos estúdios o vereador do Rio de Janeiro, Leonel de Esquerda. Muito bem-vindo, Leonel, tudo bem? Beleza, beleza, Adri. Obrigado pelo convite, Renato. Um prazer estar aqui com vocês. Valeu, vamos que vamos. Leonel, que se elegeu vereador aí de uma forma surpreendente no Rio de Janeiro, né, Leonel? Fazendo uma campanha de internet, misturando redes e ruas. Foi uma das surpresas eleitorais, pelo menos para mim aqui, foi uma surpresa. E acho que é um tipo de estratégia de ação política que a gente ainda está tateando. Os bolsonaristas são muito mais competentes do que o campo progressista de fazer esse tipo de coisa que você acertou e conseguiu fazer, inclusive cobrindo atos bolsonaristas, e por isso que a gente está te trazendo aqui. Deve ter vídeo da época, né? Da época. Eu vou pegar Depois a Adri põe um ou dois aqui para a gente ver. Você estava lá ontem ou não? Ontem você... Eu não. Ontem eu não fui. Estive perto, passei próximo ali, foi flopado, foi o menor ato. Acho que fui quase todos, considerando que ontem eu passei ali perto e dei uma olhada ali, com certeza é o menor ato que eles já fizeram em Copacabana. Né? E tem um pessoal aqui falando que acharam estranho o Carlos Bolsonaro não foi, né? No ato. Foi, até onde eu vi, ele foi. Não, acho que só foi o Flávio. Foi o Flávio, o Carlos Bolsonaro, quem não foi, acho que foi o Eduardo. O Eduardo eu não vi imagens dele, mas do Carlos Bolsonaro eu vi imagens dele lá. Pelo menos eu tenho as informações que eu tinha é que ele não teria ido, viu, Leonel? Precisa até checar. Então. Ele postou mais imagens dele no Twitter, né? Eu stalkeio mesmo, assunto arte da guerra, stalkeio todos eles. Então, ele postou no Twitter dele mais imagens que parecia que ele estava lá, mas pode ser que ele tenha razão, Renato. Pode ser que tenha sido imagem de atos anteriores. Pode ser. Aí, sinceramente, no carro de som não vi nenhuma imagem dele no carro falando de fato, mas ele, no Twitter dele, depois dá uma conferida. Eu acabei de ver, tem ele chegando e tal. Agora, e como que é ser colega aí na Câmara do Carlos do Bolsonaro? Como que é? Um desprazer tremendo, né? Eu falo com todos os vereadores, cumprimento diplomaticamente, digamos assim, todos, menos ele. Porque é um sujeito que está na Câmara dos Vereadores aqui do Rio há 24 anos, vai para 25 anos, né? Ele está, acho que desde que ele completou os 18 anos de idade. Existe um certo corporativismo na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, então aqui já vai uma denúncia, logo que eu posso sofrer até represália por estar falando, mas existe um corporativismo mesmo na Câmara, e logo quando eu cheguei na Câmara me proibiram de fazer qualquer filmagem com ele, sob pena de eu incorrer no Conselho de Ética da Câmara e por aí vai. E aí eu disse que eu não sou moleque, né? E aí tive um princípio de estresse com ele há 2 semanas atrás, onde ele veio me afrontar, ele veio falar comigo, né, na Câmara dos Vereadores, no dia que eu estava distribuindo o boné do Brasil é dos brasileiros na Câmara dos Vereadores, e ele simplesmente veio falar comigo e, a princípio, falar de maneira normal, oi, e logo depois ele começou a fazer uma acusação como se eu estivesse o filmando no plenário, e que seria atitude antiética da minha parte, que eu estaria gravando ele no plenário e tal, e aí pediu ajuda aos outros vereadores e tal, que vieram para cima de mim, dizendo que eu estaria sendo antiético ali no plenário, fazendo filmagem, e no entanto eu não estava filmando ninguém, estava me filmando no plenário ali, e ele usou de um artifício por ele ser... Por conta dos outros vereadores puxarem muito o saco dele, a verdade é essa, ele usou esse artifício para tentar me dar uma reprimida. É óbvio que eu não botei o galho dentro, falei que não vou parar, vamos continuar para cima deles, mas que também não sou nenhum moleque, não vou ficar ali, não vou atuar em quebra de decoro em momento nenhum, então eu não filmaria ele sem ele saber. Aí isso tem 2 semanas, e aí desde então o presidente aqui da Câmara, o Caiado, até proibiu de videomakers ficarem no meio do plenário ali e tal. Enfim, eu estou enfrentando ali
o que alguém que quer enfrentar o fascismo, o que eu já esperava de enfrentar mesmo, uma resistência por parte ali da própria Câmara, ali como um todo, do status quo ali da Câmara, para enfrentar, mas não vou me intimidar não, nós vamos continuar indo para cima dele, no púlpito, falando, denunciando o que tem que ser denunciado e pronto, acabou. Muito bem. Vamos mostrar os vídeos do Leonel? Tem esse que ele foi esse protesto que você foi qual? Esse foi o último deles. Eles já estavam pedindo anistia, né? Esse foi o último que eu postei. É um senhor até, infelizmente, assim, lamentavelmente, um senhor negro, de boa idade, até um senhor educado, mas que estava completamente alheio a tudo, seguindo o movimento de manada mesmo ali, não tem para onde correr, né? Ali seguindo o movimento de manada ali, defendendo a cassação do Supremo Tribunal Federal. Enfim, eles já pediam anistia, não como pauta principal, mas já pediam. Isso foi em abril do ano passado, né? E aí, mas isso reflete bem a característica. A minha arma é usar a forma deles contra eles, né? O discurso deles contra eles, e expor a ridicularização do que é a pauta de você querer dar anistia para golpistas. Isso é uma das formas que eu faço a mídia, que eu faço a militância, e como bem disse o Renato, foi assim que eu me elegi, é assim que eu vou continuar atuando. Muito bem. Solta o vídeo, Gui. Bom dia. Vai dar entrevistinha aqui pro meu canal? Pode ser. Fala, amigão. Você é a favor do impeachment de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal ou não? Eu sou, porque tá muito feia a coisa, né? A primeira instância e a segunda vota de um jeito, eles estão votando, derrubando tudo que fazem lá. Tudo que fazem? Tipo o quê? Quase tudo. As ações que a primeira instância faz. Tipo o quê? Fala uma. Derrubar, votar contrário. Contrário ao quê? As decisões da primeira e segunda instância. Qual decisão, por exemplo? Aquela que o Moro fez lá, eu não me lembro agora aqui no momento, mas tem vários lá. Você não lembra, mas defende, mesmo assim? Sim, claro. O juiz é competente para fazer. Por que o Alexandre de Moraes deve ser impeachmentado? Olha, eu não sei bem, eu não conheço bem as decisões dele, eu nunca segui muito as decisões dele. Não seguiu, mas mesmo assim tá querendo o impeachment dele? O pessoal que tá querendo, né? Vocês estão falando aqui porque deve ser verdade, né? Estão falando, deve ser verdade. Sim. Dá dó até, né, Leonel? Eu fico com pena da pessoa. Provavelmente um senhor que foi levado pelas fake news do grupo de WhatsApp, aquelas falsas narrativas, o Brasil vai virar comunista, vai faltar, não vai, a gente vai ter que comer comida de cachorro, vão ensinar o seu filho a ser homossexual nas escolas, etc. Aquelas narrativas deles que, infelizmente, pega em parte da população brasileira. E papel nosso é tentar politizar. Eu considero esse senhor um senhor totalmente despolitizado, ali naquela manifestação, de forma a seguir uma manada que ele viu passar, né? E, no entanto, a gente que enxerga o outro lado das grades ali, né? Que a gente enxerga um pouco de luz fora da caverna, a gente tem um dever de tentar esclarecer essas pessoas. A gente faz cada um da sua maneira, né? Ô, Leonel, e assim, aí o Rio de Janeiro é o berço do bolsonarismo, né? Onde o Bolsonaro se criou e tal. Como que você vê a força do bolsonarismo hoje aí no Rio de Janeiro? Isso a gente pode dizer que diminuiu, esse ato de ontem, que teve muito menos gente do que eles esperavam, é um sinal disso? Qual que é a força hoje no Rio de Janeiro, na sua avaliação? Primeiro, em relação ao Bolsonaro, eu vejo o Bolsonaro como um sujeito com um cagaço enorme de ser preso, né? Isso é uma opinião minha já, que não é de hoje, eu sempre repito isso. O Bolsonaro é um fascista frouxo, sempre achei isso. Eu sempre olhei a família Bolsonaro e sempre vi eles, por eu ser do Rio de Janeiro, talvez ter vivido nos mesmos lugares que essas pessoas viveram, e tal, e conhecer o estilo de pessoas do Rio de Janeiro,
a minha opinião, não precisa concordar, mas é que a família Bolsonaro só quer se dar bem na vida. Assim, em outras palavras, Hitler se matou, Mussolini se manteve, são fascistas que tinham a intenção, se for o caso, coragem para se matar, coragem para virar um mártir, enquanto que Bolsonaro é só um frouxo, é um fascista do mesmo jeito, mas um frouxo, um cara querendo se dar bem na vida, com a sua família querendo se dar bem, é exemplo do 04, que só queria frequentar noitadas de Balneário Camboriú e etc. Ou seja, que encontrou uma narrativa de enganar a população, os falsos cidadãos de bem, etc. E isso foi dando certo, é como se fosse aquele sujeitinho que joga ali na Mega Sena, joga na lota e acertou na lota ali, e agora eu vou me dar bem, agora é aqui que eu vou. E vai por oportunismo mesmo, dando. E o exemplo disso, na minha opinião, é nesse momento onde eles aproveitam a pauta da anistia, né? Na verdade, eles estão querendo. A pauta não é para anistiar as velhinhas, isso é óbvio, acho que para todo mundo. A pauta é para tirar o Bolsonaro, para livrar o Bolsonaro da cadeia. Então ele está com muito medo, isso assim, acho que é a minha percepção. Agora, vejo também que ontem foi um dia que eles perderam uma batalha porque vejo que eles estavam, talvez por conta do efeito Trump, tentando repetir o que houve nos Estados Unidos, tendo em vista que a justiça, ela, de fato, ela é política também. Então, a justiça brasileira, por mais que a gente saiba que, nesse momento, está fazendo o papel de defender a democracia, a gente sabe que a justiça brasileira ela julga conforme o movimento da política também, com prioridade em se autoproteger, assim que eu vejo, tanto o Supremo Tribunal Federal como a justiça como um todo, né? E dentro dessa lógica, a justiça brasileira tem resistido à tentativa fascista de destruir a democracia no nosso país, né? Para implementar um fascismo mesmo, e por aí vai. Para além disso, ontem houve essa derrota, quando o que caracteriza essa flopada que foi ontem a manifestação deles, na minha visão, num primeiro momento ali, a partir de 2015, ali, eles conseguiram sustentar uma mentira para as camadas de classe média ingênuas ali, despolitizadas, e isso está cada vez menos interessante para essa camada. Então eles não estão conseguindo mais convencer aquele meio, aquela classe média, tanto, enfim, aquela turma ali, aquela área cinzenta que eu chamo da população, que um dia acreditou que eles tinham boas intenções, que eles eram puritanos ou paladinos da moralidade, qualquer coisa desse tipo. Então, eu vejo eles perdendo esse público, e é aí que eu ganho confiança, aí que eu fico otimista quanto à reeleição do presidente Lula, eu fico otimista com essa segunda fase do terceiro mandato do presidente Lula, ou seja, 2025, 2026. Eu vejo a gente voltando, eu vejo o presidente Lula voltando a ter a popularidade crescendo, principalmente por conta da super safra que vai acontecer agora, nesse ano, vai ter super safra, ou seja, o preço dos alimentos vai baixar, a gente vai continuar, a gente já tem os números positivos a nosso favor, mas apesar de a Faria Lima e da própria grande mídia não querer assumir, porque precisa manter o governo Lula no cabresto ali, eu acho que essa é a intenção ali da Faria Lima, sempre manter ali sob cabresto, mas fato é que nessa guerra de narrativas a gente consegue recuperar agora na segunda parte do mandato do presidente Lula. Mas voltando aqui, para não perder o fio da meada, vejo que eles perderam grande parte desse apoio, né? O bolsonarismo perdeu grande parte desse apoio, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Quem soube surfar bastante essa onda aqui no Rio de Janeiro de perda de credibilidade do bolsonarismo foi o próprio prefeito Eduardo Paes, que provavelmente
será o próximo governador do estado. Assim, Eduardo Paes conseguiu transitar tanto na esquerda, ali nas pautas de esquerda, ali, mesmo implementando uma prefeitura aqui no Rio de Janeiro, uma prefeitura com uma política liberal economicamente, mas, ao mesmo tempo, ele conseguiu dialogar com os evangélicos. O Tony de Paula, um bolsonarista, está na prefeitura, com grande parte do público evangélico do Rio de Janeiro. E, nesse ponto de vista, eu vejo o bolsonarismo aqui, não digo enfraquecido, porque eles ainda têm grande força, mas com menos força do que já tiveram aqui no Rio de Janeiro. Tá? Eu vejo dessa forma. Então, o carioca, que tem esse jeito nosso de ser malandro, sagaz, maneiro, aquela coisa assim, então, que se deixou iludir em algum momento por uma pseudo-honestidade do bolsonarismo, ele já não se engana tanto. É óbvio que você ainda tem a extrema-direita consolidada nos seus 20% ali de população, coisa e tal, mas não é mais aquela onda que atrai o meio, não é mais isso aqui no Rio de Janeiro. Isso é um fato, né? E por isso ontem foi uma vitória, ou seja, uma derrota da extrema-direita, sem dúvida, porque eles estavam tentando aproveitar o efeito Trump, no sentido de dar uma cartada, mandar um recado político para o Supremo Tribunal Federal. Era isso que, na minha avaliação, eles queriam com a manifestação de ontem e simplesmente não conseguiram. Não conseguiram. Talvez eles queriam encher, queriam botar, de fato, os 400 mil que eles falaram que colocaram e ninguém acredita, nem eles mesmos. Eles queriam ter colocado isso em Copacabana, não colocaram. Automaticamente, o recado político que eles queriam dar não foi absorvido por ninguém, muito menos pelo Supremo Tribunal Federal. E isso me dá muita esperança de que nós não viremos, né, uma república de bananas à la Estados Unidos, que depois de ter declarado o Trump inelegível, enfim, anistiou o corrupto Trump. Em resumo, é isso, né? Acho que a partir de agora, qual é a nossa missão? Emplacar as nossas narrativas, né? Eu acho que é muito bom, são muito bons os memes que geram nessas manifestações, porque dá caldo para a gente conversar, é muita coisa para a gente ver e ridicularizar o lado de lá, mas também está na hora da gente pegar a narrativa para o lado de cá. Eu acho que a gente tem que focar na questão do imposto de renda, na redução do imposto de renda para quem ganha menos, desculpa, de 5 mil reais até 5 mil reais. Né? Eu acho que a gente vai conseguir, a gente tem que potencializar os resultados positivos do Brasil, são bons, 3,2% de crescimento em 2023, 3,4% em 2024. A gente tem, querendo ou não, a renda média do trabalhador avançando em mais de 10%, a gente tem a questão do fim da escala 6x1 também, que é uma pauta que esquentou o nosso movimento, que a gente precisa trazer essa pauta, ou seja, emplacar a gente as nossas narrativas, ou seja, a gente pautar o debate social no nosso país. Eu acho que é por aí, eu acho que é isso, absorver agora como se fosse uma disputa de um time de futebol. Nesse momento, eles tiveram um pênalti a favor e chutaram para fora. É assim que eu vejo, chutaram para fora. Então é o momento da gente resgatar nossas energias, resgatar nossa autoconfiança e ir para cima deles também. É assim que eu estou vendo o dia de hoje, pós 16 de março, um dia de um ato fracassado do bolsonarismo. Muito bem, Leonel. Queria te agradecer aí pela participação. Vamos continuar conversando, te trazer mais aí para falar sobre política do Rio, sobre eleições. Aliás, você vai ser candidato a deputado estadual ou federal? Tem alguma pretensão nesse sentido? Federal não, federal com certeza não, mas estadual eu estou pensando. Se sai o candidato a deputado estadual, porque eu quero enfrentar o debate da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, quero ser
a pessoa, a vertente de esquerda, a ter compromisso com a segurança pública sob outra lógica que não a lógica de política de guerra, a política do medo, e substituir ela pela política da paz. Então, quero enfrentar de cara esse debate aí, por isso estou pensando, sim, em sair candidato a deputado estadual, mas isso vai depender da conjuntura do meu partido, do que conjunturamente aqui o PT do Estado está pensando, se acham conveniente a minha candidatura ou não. Não é um debate individual, é um debate coletivo que eu vou fazer aqui. Muito bem. Parabéns, Leonel. Tudo de bom para você, meu velho. Obrigado, Dri. Sempre que chamar, estou aí à disposição. Valeu, Renato. Até a próxima. Tchau, tchau, Leonel. Tchau.